E aí, gente, beleza? Então, vamos dar continuidade aí ao estudo da morfologia verbal. Lembrando que morfologia, né, é o estudo da forma. Então, basicamente, é o estudo das estruturas das palavras, tá bom? E já que nós estamos falando de morfologia verbal, né, o que nós vamos estudar? A estrutura do verbo, como que o verbo se estrutura, certo? Bom, eu sempre vou utilizar, né, os nomes como oposição aos verbos, né, no quesito estrutura. Por quê? Justamente o que vai diferenciar os verbos, né, dos nomes, né, o que vai num texto, né, por exemplo, o que vai me diferenciar, vai me dizer se aquela palavrinha é um verbo ou um nome, né, vai ser justamente a estrutura. Tá? Ela tem a parte, né, do significado, né, a parte semântica, vamos dizer assim, da ideia da palavra, né, mas ela também apresenta uma estrutura diferenciada, certo? E que estrutura vai ser essa, né? Os verbos vão apresentar, né, duas partes. Lembra que eu falei isso na primeira aula? Uma parte invariável e uma parte flexionável. Tá, professora? Mas tem alguns verbos que vão mudar o seu radical, como os verbos irregulares, né? Eu até dei um exemplo aí do verbo dizer, né? O verbo dizer na primeira aula, né? O verbo dizer vai mudar a sua forma na primeira pessoa, por exemplo, do presente do indicativo, né? Eu digo, né? Mudou a sua estrutura aí, mudou o seu radical, né? Na verdade. Então, o que vai acontecer então, professora? Nos verbos regulares, né, essa parte invariável realmente não vai mudar, tá? Nós estamos falando aqui numa lógica de verbos regulares ainda, tá? Nós não entramos ainda nos verbos irregulares, ok? Então, vai ter uma parte invariável e uma parte flexionável, ou seja, vai ter uma parte que no final, né, as desinências, elas vão ser flexionáveis, ou seja, elas vão mudar, tá bom? Então, o que vai diferenciar os verbos dos nomes são as desinências, são essas partes que flexionam, tá bom? Enquanto nos nomes, né, nos substantivos, por exemplo, existem as categorias ou podem existir as categorias de gênero e número, né, porque em alguns casos nós temos substantivos que não apresentam, por exemplo, não apresentam na sua forma, né, claramente uma desinência de número, por exemplo, ou gênero, né, e o que vai determinar em alguns casos o gênero pode ser o artigo, por exemplo, o estudante, a estudante. Na palavra estudante, né, você não tem a desinência ali na própria palavra. O que vai diferenciar, então, o gênero, no caso, né, não vai ser a desinência, e sim o artigo, certo? Bom, vamos lá. Então, não são todos, né, não são todos os nomes que vão apresentar categorias de gênero e número. Mas, de uma maneira geral, nós podemos dizer que e no caso, né, do estudo dos nomes, na morfologia dos nomes, né, vão apresentar essas categorias de gênero e de número, certo? Já nos verbos, né, o que vai ter nos verbos de diferente dos nomes? As desinências vão marcar o modo, o tempo, a pessoa e o número, certo? Bom, só uma pesquisadinha aqui, né, no que seja modo, tempo, número e pessoa. Bom, nos modos, né, em relação aos modos verbais, nós temos três, certo? O modo indicativo, né, o modo subjuntivo e o modo imperativo, beleza? Então, as desinências, né, elas vão indicar o modo, né, indicativo, se ele está no indicativo, se está no subjuntivo ou se está no imperativo, certo? Bom, vai me indicar também a desinência, né, uma categoria de tempo. Se o tempo está no presente, se o tempo está no pretérito, e aí a gente tem as subdivisões do pretérito, né, e pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, e também um tempo no futuro. E aí a gente sabe que tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, nós temos aí, né,
A pessoa, também a categoria de pessoa, que me indica se o verbo está em primeira, em segunda ou em terceira pessoa, certo? Primeiro, falante, né? Quem fala, a gente sabe que é a pessoa que enuncia, né? Que toma a palavra. Segunda pessoa, né? É quem ouve, é o ouvinte. E a terceira é o assunto sobre o qual se fala, certo? E o número, né? Singular, se o verbo está no singular e no plural. Beleza? Então, voltando aqui, né, ao nosso estudo aqui, né? Bom, nós temos aí, né, já que eu estou falando de nomes e de verbos, né? Então, aqui, por exemplo, né, há um exemplo de desinência que corresponde aos nomes, né? Que tem relação com os nomes. Então, eu peguei o substantivo lobo, né? Para diferenciar dos verbos. Então, lobo, ele se flexiona em gênero, a gente sabe que lobo, feminino de lobo é loba, certo? Então, aí esse azinho indica uma desinência de gênero feminino, certo? Assim como lobo em oposição a lobos, né? Eu sei que esse S é uma desinência que marca o plural, certo? Não, lembrando que não são todos os nomes que apresentam, né, essa desinência de gênero, né, na sua forma, ali na sua estrutura, e às vezes também a gente não encontra desinência de plural, mas aí há um exemplo aí que eu dei, onde há, né, desinência de gênero e desinência de número, tá bom? Ora, agora, pegando aqui o exemplo dos verbos abaixo, né? Como é que vai diferenciar, então? Olha aí como é que vai ficar, né, o verbo. Eu peguei um verbo no pretérito imperfeito, né, na segunda pessoa do singular. Então, aí eu tenho a forma verbal estudavas. Então, é tu estudavas, certo? Olha como é que ele se separa aí. Eu tenho essa parte até o D, né, estude como o meu radical. Lembrando que essa parte é invariável, tá? Eu vou até mostrar o exemplozinho para vocês, como que essa parte não vai mudar, tá bom? O A, lembrando, né, que me indica a vogal temática, ou seja, qual é a conjugação, qual é o tema, né? Se o tema em A, em E, em I, né? Aí lembrando, né, que esse A me indica a primeira conjugação. O VA, né, vai me indicar o modo e também o tempo. E o S vai me indicar o número e a pessoa. Beleza? Então, olha a diferença, né, da estrutura do verbo para a estrutura do nome, né? O nome eu tenho também o radical, eu vou ter também a vogal temática, mas as desinências, né, elas vão ser diferentes, tá bom? Outra coisa que eu queria falar com vocês, lembrando, né, que essas desinências, nós temos 4 categorias, certo? Nós temos o modo, o tempo, o número e a pessoa, certo? Mas, na verdade, o que a gente vai perceber é que essas categorias, elas vão se resumir em 2, porque elas vão andar juntas. O modo vai andar junto com o tempo, e aí ela, na sua estrutura, ela vai ser tanto modo quanto tempo, tá? Por isso que ela vai ser modo temporal, e o número e a pessoa também vão andar juntinhos. Então, tanto é que ela vai ser chamada de número pessoal, desinência número pessoal, tá bom? Assim como tá no exemplo aí, eu tenho a raiz, né, o radical, vogal temática de primeira conjugação, né? Vá me indica, né, o modo no indicativo, certo? O vá me indica o modo no indicativo e me indica o tempo, que é no pretérito imperfeito, certo? E esse Szinho, né, no final, vai me indicar tanto o número no singular, certo? Segunda pessoa, né, no singular, e vai me indicar a pessoa, no caso a segunda, certo? Lembrando que as desinências, elas não são bipartíveis,
O que que isso quer dizer, professora? Não tem como eu separar, como dizer que o S é marca de plural, simplesmente, né? Não tem como eu separar o V do A, por exemplo, o V indica o modo e o A indica o tempo. Não, eles são bipartíveis. O VA tanto vai me indicar o modo como o tempo, juntinhos ali. Entendeu? Não tem como separar. E o S tanto vai me indicar um número quanto a pessoa, tá bom? Olha só. Ouviríamos, né? Outro exemplo aí, tá bom? Ó, não tem como eu separar o uri indicando o modo e o a indicando o tempo. Tanto uria vai me indicar o modo e o tempo ao mesmo tempo, certo? E mos, não tem como eu botar mos como primeira pessoa, né? E o s como número. O mos vai ser indivisível, né? Ele não vai ser bipartível, né? Então aí a gente dá para perceber que o modo e o tempo, o número e a pessoa, eles vão estar na estrutura que não vai ser bipartível, não vai ser divisível, certo? Bom, lembrando, né, que eu coloquei esse quadro na aula presencial, lembra? Basicamente corresponde à fórmula da estrutura do verbo, né? É uma estrutura e é uma fórmula, né? Não é aula de matemática. Lembra que vocês pensam, pô, professor, agora você está dando aula de matemática, né? Não, não é aula de matemática. É só para a gente perceber, né, como que é a estrutura é dividida, né? Vamos dizer assim. Então, esse V aí, igual, quer dizer o verbo, né? Então, o verbo ele vai ter a seguinte estrutura, tá? T, que vai me indicar o tema, certo? E dentro do tema eu vou ter o RD, que é o radical, mais a vogal temática, certo? Que vai se somar à flexão, que vai corresponder à desinência modo temporal e desinência número pessoal, certo? Basicamente vai ficar assim, ó. Peguei o exemplo de novo do verbo estudavas, né? Então eu tenho lá estude, radical, a vogal temática e estuda vai me indicar o tema, tá bom? Vá, desinência modo temporal e S, desinência número pessoal, nesse caso. Ah, professora, mas a senhora falou que eles não são bipartíveis, né? Lembra que eu falei do outro exemplo, né? Do outro exemplo que eu dei do mos, né? Não tem como separar o mo e o S, certo? Então, como é que eu sei que esse S aqui sozinho é desinência de número e pessoa, professora? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar colocar ele em outra pessoa, tá? Para saber se aquela estrutura, né? Se aquela desinência vai pertencer ao verbo ou se ela vai mudar, né? Na conjugação das outras pessoas verbais. Então, vamos lá, ó. Na primeira pessoa do plural, por exemplo, né, o verbo estudar, né, vai estar nessa forma, estudávamos, tá bom? Separando o radical, estude, a vogal temática, vá, desinência modo temporal e mos, que a gente sabe que não separa, como desinência número pessoal. Ora, se eu for comparar, né, com esse verbinho aí, que nós estamos vendo aqui nessa estrutura, estudavas, né, que está na segunda pessoa do singular, eu vou perceber, né, que até aqui, né, estude, beleza, radical é o mesmo, né, a também vogal temática é a mesma, e vá, desinência modo temporal também. O que então vai sair aí de jogo, né, o mos, e o que vai entrar no lugar do mos? O S. Então, aqui eu sei, né, que essa desinência é número pessoal, porque na conjugação, né, esse mos vai sair de jogada e o S vai entrar sozinho ali, certo? O vais vai ser, nesse caso, né, vai ser desinência modo temporal. E o que vai variar e o que vai flexionar, né, é essa desinência número pessoal que vai mudar. Por isso que eu sei, certo? Que o S é uma desinência de número e pessoa, beleza? Então, pela lógica aqui, né?
que colocando em outras pessoas, né? O verbo, né? A conjugação em outras pessoas, dá para saber que vai mudar, essa parte vai mudar, certo? Bom, aí, lembrando que esse verbinho, né? Eu peguei o verbo estudar, estudava, né? No pretérito imperfeito indicativo, e aí, lembrando, né? Que eu falei que eu iria colocar a estrutura, né? Aplicar aquela fórmula lá que vocês pensaram que era aula de matemática. Então, ela aplicada vai ficar dessa forma. Então, nós temos aí as pessoas, né, do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e é como que esse verbo vai ser dividido, né, aí nessa estrutura, como especificamente, né, esse verbo no pretérito imperfeito vai ser dividido aí no caso, né? Então, a gente tem o radical, né, no RD. Estão vendo que até o D, né, o estude, ele não vai mudar, tá vendo? Até o final ele vai ser a mesma coisa. Especificamente, né, nesse tempo verbal, e porque esse verbo é um verbo regular, certo? Os verbos regulares, eles não vão mudar o seu radical, tá bom? Então, estude, vogal temática a primeira pessoa, né, que eu estou falando, primeira pessoa do singular. Eu estude a vá, desinência modo temporal, vai me indicar o modo e o tempo em que está, né? Tá no modo indicativo, e o tempo está no imperfeito. Então, esse vá aí, né, no verbo, né, toda vez que eu né, tiver um verbo, né, que tem como desinência modo temporal vá, já vai me atentar que que representa um tempo no pretérito imperfeito, certo? Então, estudar vá não tem desinência número pessoal, beleza? Tu estude a vá se desinência número pessoal. Ele estude, radical, a vogal temática, vá, desinência modo temporal, também da mesma forma que a primeira pessoa do singular, né? A terceira pessoa do singular também não vai ter desinência número pessoal. Nós estude, a, vá, mos, lembrando que o mos ele não é bipartível, né? Vós estude, a, vê, is, desinência número pessoal, V, né? Aí a gente vai ver que vai mudar aí o Ezinho, né? Eles, estu, a, vá e M. Lembrando também, né, que esse M vai estar sozinho. Por quê? Porque é desinência de modo, aí no caso é o vá, né? Então, tudo que virá depois, né, vai ser desinência de número e pessoa, certo? Como nós vimos aí no estudo na diferença, né, entre a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do singular. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo. Beijos. Tchau, tchau.